Bem, como você já viu, a gente tem aqui o console do Google Chrome que a gente pode utilizar aqui para colocar alguns comandos, como por exemplo o Olá Mundo, que ele aparece aqui. Legal, você já passou dessa etapa. Essa etapa é muito empolgante e importante para a gente fazer a manutenção da nossa motivação, só que só isso não é o suficiente para a gente criar mais programas e mais códigos aqui. Por isso a gente vai aprender agora a instalar um editor de código, que é a ferramenta essencial do programador. Ele é o canivete suíço, né, de qualquer programador, e a gente vai criar esse mesmo Olá Mundo utilizando uma forma mais profissional, beleza? A gente vai precisar, primeira coisa, baixar esse programa aqui, ó, Visual Studio Code, beleza? Você vai entrar no site code.visualstudio.com, ou então é só digitar no Google V de vaca VS Code, né? Você vai vir aqui no Google, google.com, e vai digitar VS Code, que é o primeiro site aqui, beleza? O Visual Studio Code, como eu já disse, é um editor de código. O editor de código, a principal finalidade dele é ser o que é o Word para os escritores, por exemplo, para quem faz uma redação. Ele tem uma série de facilidades para que você codifique melhor, para que te ajude, beleza? Então, assim, a gente vai começar utilizando essa ferramenta sem nenhuma configuração. Então, assim, apesar dele ser bastante customizável, a gente não vai entrar ainda nesse assunto. Para você baixar o VS Code ou Visual Studio Code, é só você entrar nessa página principal, que logo ele vai ter aqui esse botão de download. No meu caso aqui eu estou usando o Windows, mas tem outras distribuições, outras plataformas, ou então por esse botão aqui. Lembrando que todo dia esse site muda, tá? Então, eventualmente, isso aqui pode estar em algum outro local, isso aqui pode não existir, a versão dele certamente vai ser uma versão mais melhorada, mas você vai baixar ele, baixar o executável, instalar no seu computador, assim como você instala qualquer programa, tá? Sem muita novidade. Daí, uma vez que você já instalou ele, o que você vai fazer? Você vai executar. Não se importe ainda com o meu Visual Studio Code, tá? Eu tenho alguns plugins instalados aqui que ao longo dos cursos você vai começar a instalar também. As coisas vão chegar sobre demanda, tá? Sob demanda. Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, quando você abre o Visual Studio Code, ele pode até vir com uma tela de bem-vindo, algo desse tipo, mas você vai criar um novo arquivo. Você vai pressionar o Ctrl N, ou então você vai vir aqui, ó, New File, tá? Ele vai adicionar um novo arquivo para você. Tudo que você precisa fazer no momento que você adiciona um novo arquivo é chegar aqui e clicar onde tem o tipo de arquivo e colocar HTML. Quando você colocou o HTML, você disse para ele qual vai ser a linguagem que você vai trabalhar. E não, nós não iremos criar websites, nós vamos embutir a programação dentro, os códigos dentro de um arquivo que é chamado arquivo HTML, que é uma página web, para que a gente possa programar isso dentro do navegador, porque é dessa forma que o navegador entende, ok? Quando a gente colocar e selecionar aqui o ponto HTML, tenha certeza que esteja desse jeito, você vai digitar HTML e pressionar o Enter. Ele vai abrir e fechar uma chave aqui para você. Dentro dessa chave, você vai colocar aqui, ó, HTML, desculpa, meta UTF, beleza? E ele vai colocar aqui todo esse comando. Ah, mas eu não estou conseguindo, por exemplo, achar aqui, ele não está completando para mim automaticamente, eu não estou conseguindo entender. O que você vai fazer? Você vai baixar o código que está anexo a essa aula e você pode digitar, copiar e colar, fica tranquilo. O importante aqui não é a gente aprender a mexer no Visual Studio Code, mas sim chegar no Olá Mundo. Logo na sequência, ainda dentro das chaves do HTML, você vai escrever script. E aqui dentro é onde você vai adicionar o seu código, beleza? Eu coloquei aqui essas duas barrinhas, significa comentário. E aqui é onde a gente vai colocar novamente o alert. O alert vai servir basicamente para a gente entender se a gente está conseguindo ou não criar um comando. Então, de qualquer forma, se você colocar aqui novamente o Olá Mundo, ok? Ponto e vírgula. Você salvar esse arquivo. No meu caso, eu vou salvar aqui no desktop ainda, com, enfim, como qualquer outro arquivo. Meu desktop tá cheio de coisas aqui. Eu vou colocar aqui Olá Mundo Aula.
tá certo? Você escolhe o melhor nome e ele vai colocar aqui para você, olha, salvei no Olá Mundo Aula, um desktop com esse arquivinho aqui. Agora, o que você precisa fazer? Com esse arquivo já salvo, você precisa pegar o seu Google Chrome, tá? E você precisa arrastar esse arquivo aqui para dentro. Aqui em cima mesmo, sabe? Aqui nessa área. Quando você soltar ele, ele vai escrever a seguinte mensagem para você: Olá, mundo. Isso significa que você conseguiu completar essa etapa de criação de um código dentro do editor VS Studio, VS Code, Visual Studio Code, beleza? E isso aqui você conseguiu completar de uma forma tranquila, beleza? Existe ainda uma possibilidade de você colocar somente o script, ok? Só que se você colocar somente o script, eu vou salvar aqui, ele vai colocar sem acentuação para você, beleza? Então assim, vai ficar um pouco... Enfim, vai ficar sem acentuação, então eu aconselho você fazer desse jeito aqui. Abre o HTML, você vai colocar o meta, content type e você vai colocar o script. A primeiro modo parece um pouco mais complicado, mas depois isso daqui vira um template, um modelo que basta você ter até dentro de um arquivo separado para você copiar e colar, tá? São requisitos do navegador para que a gente possa aqui finalmente começar a nossa codificação de uma forma mais profissional. E agora nas próximas aulas a gente vai entender como que a gente vai caminhar dentro do universo da programação, adicionando mais códigos aqui dentro do script, aprendendo estruturas, criando então, enfim, uma programação um pouco mais robusta para que a gente possa evoluir os nossos conhecimentos, beleza? Então até a próxima aula e não perca essa configuração, não deixe de fazer essa configuração aqui e executar esse passo. Caso você tenha algum problema, você sabe onde me procurar no Clã VIP, a gente tem lá uma comunidade para que a gente possa te ajudar a resolver essas dúvidas e mais outras, fechou? Então um forte abraço e não esquece de completar essa aula aqui avaliando essa aula também, fechou? Um abraço então, tchau, tchau.